Olá, gente, olha só, nós vamos estudar agora nesse vídeo a parte de recursos expressivos, tá certo? Só que antes de iniciar o conteúdo, né, propriamente dito, eu queria ter uma conversinha com vocês, né, o pessoal de concurso. Olha só, gente, você que vai fazer Polícia Militar do Ceará, Polícia Militar da Bahia, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, ou qualquer outro concurso, eu queria falar para você o seguinte, olha só. Tem algumas pessoas mandando mensagem para mim, Johnston, tal conteúdo eu não vejo nos editais, né? Gente, o que é que acontece? Olha só, dentro da parte de formação e estrutura das palavras, nós temos vários conteúdos que não estão lá no edital. Só que a gente precisa estudar porque cai em todo concurso e vestibular. Só que são assuntos que a gente chama de intercalados. Vou repetir, na parte de estrutura e formação das palavras, nós temos uns 30 conteúdos que precisamos estudar de língua portuguesa. Então o que eu te peço, na verdade, é segurança, tá? E confiança no meu trabalho. Fiquem tranquilos. Eu trabalhei com o pessoal da Polícia Militar de Pernambuco, teve muita aprovação e o pessoal não teve muita dificuldade em fazer a prova. Pelo contrário, muitos alunos fecharam a prova. De 16, de 15 questões, acertaram 14, 13 e agora é óbvio. Eu tive alunos que tinham muita dificuldade em português e que acertaram pouquíssimas questões. Mas assim, foi de fato uma raridade, porque a maioria gostou da prova. Houve compatibilidade no que eu tinha trabalhado, certo? Com o que caiu na prova. Então fiquem tranquilos. E agora eu queria uma atenção especial para o pessoal da Polícia Militar do Ceará. Gente, alguns alunos estão entrando em contato comigo dizendo o seguinte, Johnston, já foi trabalhado muito do conteúdo, né? Só que tem muitos tópicos lá do edital que ainda não foi trabalhado. Gente, o que eu te peço também é paciência, tá certo? Faltando 10 dias para a prova, eu vou adicioná-los no WhatsApp. Não fiz isso ainda, porque é muita coisa, certo? É muito trabalho e eu não estou com tempo para, na verdade, dar o suporte necessário. Mas não se preocupe, você não vai ficar descoberto de nenhum conteúdo. O que acontece também com vocês, né? Estou sendo mais específico para o pessoal da PMCE, é que a prova já é agora dia 25. Então o que eu peço para você é confiança, tranquilidade. Vai chegando esse momento na cabeça da gente, a gente não estudou nada, a gente não fez nada, a gente não sabe de nada, mas não é assim. Nós já estudamos, eu garanto para você que o que nós estudamos até agora é o que vai cair na prova da PMCE. Johnston, tem certeza? Tenho. Revisa esses conteúdos que nós já estudamos até agora. Fica seguro nesses conteúdos, tá? Que você vai conseguir fechar a prova, eu te garanto. Existem alguns conteúdos, gente, que estão lá, mas não vão cair. E eu te falo com muita segurança, você pode até gravar esse vídeo. Sabe um ponto que eu acho impossível cair? Separação silábica, está lá no edital. Gente, a OCP terá a banca, vai ter 20 questões de português. E isso de VOF. É muito pouco. Isso se a gente fosse resumir em questões de A, B, C, D e E, não é? Daria aí o quê? 4 questões, não é? 4 vezes 5 proposições, 20. Então seriam 4 questões de língua portuguesa. Então, diante daquele edital enorme, diante de uma concorrência gigante na PMCE, cobrar separação silábica, que eu posso te explicar, gente, que eu não posso deixar junto RR, que eu não posso deixar junto SS, não é? Por exemplo, a palavra carro eu tenho que separar assim, ó, um R fica de um lado, um R fica do outro. Ô, Johnson, tu vai explicar isso? Vou, gente, por áudio. Eu vou te explicar antes da tua prova, você vai ter toda uma assessoria. Só que sendo bem sincero com você, eu gosto de ser sincero com o meu aluno, isso aqui não vai cair na prova. Lá tem a parte de fonema. Acho impossível cair fonema lá. Johnston, o que é fonema? Olha só, a palavra mesa tem 4 letras. M-E-S-A. Não é? Na parte do fonema, do som, eu preciso saber o som. Que som? Quais os sons da palavra mesa? M-E-Z-A. Gente, repito, mesa é com S, mas no som, mesa tem som de Z, mas são 4 letrinhas também. Ou seja, a palavra mesa tem 4 letras e 4 fonemas. Isso aí é muito simples. Johnston, pode cair? Pode. Mas qual é a probabilidade que tu acha? Qual a chance que a OCP tem de cobrar isso? Zero. Ô Johnston, não acabou de dizer que pode cair, é porque está no edital, então pode. Só que a chance que eu acredito que caia é zero. Então, gente, eu estou trabalhando que realmente cai. Vai ser um concurso concorrido onde você não fique nervoso porque você está estudando pelo menos português, a minha parte, eu te garanto, você não vai chegar na prova e vai dizer, puta que pariu.
Tudo que tinha na prova de hoje não deu nada. Não vai acontecer isso. Isso é tô com a consciência tranquila e eu quero que você fique também. Então o que eu peço para vocês que estão iniciando o curso comigo é confiança, tá certo? Eu tenho 10 anos de sala de aula e adoro estudar as bancas que vão elaborar o concurso de vocês. Estou trabalhando com foco nisso, então fica tranquilo que nós vamos estudar e vai ter muita aprovação aí, tá certo? Qualquer coisa fala comigo no WhatsApp. Olha só. Agora nós vamos trabalhar a parte de recursos expressivos. Ô Johnston, isso aqui está no edital da PMCE, da PMBA? Johnston, vou fazer a PMAL, a Polícia Militar de Alagoas. Isso aqui está no edital? Está no edital. Ô Johnston, em que parte? Interpretação e compreensão de textos. Ô Johnston, e por que não tem lá recursos expressivos? Porque não precisa. O professor de interpretação e compreensão, ele precisa, é necessário trabalhar esses recursos expressivos. Eu vou trabalhar com vocês os 3 que mais caem nas provas e você precisa realmente identificar, que são a ambiguidade, tá? A polissemia e a ironia. Johnston, vai ter exercícios disso? Sim. Johnston, como isso aqui cai nas provas? Como isso cai nas provas de concursos? Olha só, gente, nas provas de interpretação e compreensão de textos, eles não podem pedir lá, por exemplo, a ideia central do texto, eles pedem muito. Mas eles podem pedir também, isso cai muito, o recurso primário. E quando eu falo em recurso primário ou secundário, eu estou falando de recurso expressivo. Tá certo? Eu preciso saber os recursos primários e secundários de um texto. E sendo mais claro ainda para você, esse conteúdo cai muito na análise de charge, tá? Ou na identificação de uma frase, de uma palavra. Então, olha só, vamos trabalhar bem direitinho esses tópicos. Johnston, o que é ambiguidade? Gente, ambiguidade, isso acontece na nossa fala, na nossa escrita. E isso acontece também muito com algumas bancas que deixam a questão meio dúbia, né? Meio ambígua, então a questão acaba sendo cancelada. Só que o que acontece é que a ambiguidade é um recurso expressivo. E sendo um recurso expressivo, a banca pode utilizar de forma proposital, justamente para você identificar que houve sim uma ambiguidade dentro daquele contexto. Eu posso identificar uma ambiguidade dentro de uma frase. O concurso pode solicitar isso de você. Ô Johnston, me dá um exemplo, olha só. Isso já caiu em vários concursos vestibulares e é exemplo aí, dica corriqueira aí na internet. E olha só, aquela batata, eu sou péssimo nessas pronúncias, né, de outras línguas, mas aquela batata Ruffles, não é? Ô Johnston, o que é que tem aquela batata? Olha só, tem uma propaganda que a Ruffles fez, que era mais ou menos assim. Ruffles, 2 pontos, a batata da onda. Ô Johnston, Ruffles, 2 pontos, a batata da onda. Isso aí houve ambiguidade? Houve. Ô Johnston, o que é ambiguidade? Perceba que o contexto está apresentando mais de uma ideia, não é? Existe mais de uma ideia dentro da frase. Porque, olha só, quando eu falo Ruffles, a batata da onda, perceba que o formato daquela batata é ondulada. Mas quando eu falo a batata da onda, eles podem estar querendo falar também a batata da moda, que foi o que eles quiseram falar. Não é? Você consegue identificar a batata Ruffles justamente pelo formato ondulado, é uma marca deles, mas que também quando eu falo a batata da onda é a batata da moda. Ou seja, houve ambiguidade, Johnston? Aí houve, mas foi proposital. Então a frase que eu acabei de citar é um exemplo de ambiguidade. Porém, muitos alunos confundem a ambiguidade com a polissemia. Gente, olha só, a ambiguidade eu acabei de falar, mas eu vou firmar ainda para você. Eu identifico a ambiguidade quando eu percebo mais de uma ideia dentro de um contexto. Porém, quando eu perceber que existe mais de um significado para uma única palavra, ou seja, existem palavras que apresentam mais de um significado, tem a mesma grafia, só que apresenta mais de um significado. Quando isso acontecer, não é mais ambiguidade, eu chamo de polissemia. Não é? Poli, muitos, semia, sentido, mais de um sentido para uma única palavra. Johnston, me dá um exemplo, olha só, eu fiz, não é, agora há pouco, até um post lá no IG, que eu falava rapidamente sobre uma dica, não é? Uma charge que já caiu muito em concursos vestibulares. Falava mais ou menos assim. Tinham 2 bonequinhos conversando, aí o primeiro bonequinho falava assim, amigo, o Brasil é a 12ª economia do mundo. Perceba que o primeiro bonequinho, estava falando sobre a economia mundial. O Brasil era a 12ª economia do mundo. Aí o outro
Ironicamente, diz assim, ó, como se o Brasil faz tanta economia em saúde, educação, segurança pública, ou seja, perceba que na charge, não é? O autor, de propósito, ele utilizou o recurso da polissemia. Ou seja, eu tenho a palavra economia sendo vista por dois lados diferentes. Eu tenho dois significados para uma única palavra. Ou seja, perceba que o recurso primário que o autor utilizou na charge foi a polissemia. Ele, de propósito, ele fez com que dois bonequinhos estivessem conversando sobre uma única palavra com sentido diferente. Ou seja, houve a polissemia. Só que é óbvio que com esta polissemia gerou-se também uma forte ironia. Quando a gente vê essa charge, ó, o Brasil é a 12ª economia do mundo. Aí o outro bonequinho vai e fala, mas como se o Brasil faz tanta economia em segurança, educação, saúde? Ou seja, perceba que houve ironia. Mas a ironia só foi possível devido à polissemia da palavra economia. E, gente, para a gente finalizar essa parte daqui, eu quero muito chamar a tua atenção para você conseguir identificar o recurso primário, o recurso secundário. Porque, por exemplo, na charge que eu acabei de citar, 90% dos alunos erram quando essa charge cai, porque quando a banca pergunta qual o recurso primário, quando o aluno termina de ler a charge que eu acabei de falar, já colocam lá ironia. Porque realmente existe uma ironia dentro do contexto. Só que o aluno precisa saber que a ironia só foi possível devido à polissemia da palavra economia. Ou seja, o recurso primário utilizado foi a polissemia. Porque se o autor não tivesse colocado dois sentidos para uma única palavra, talvez a ironia não estivesse presente. Ou seja, eu preciso saber o recurso primário. Isso serve para a parte de interpretação e compreensão de textos também. Às vezes a gente pega um texto, tá certo? Sobre política, o texto é político. Mas dentro de política, a gente pode envolver saúde, educação. Aí aparece lá, a ideia central do texto é educação. O aluno vai e marca. Não, educação é um tema secundário. Não é? Saúde é um tema secundário, porém eu tenho que analisar a temática maior. A mesma coisa acontece dentro dos recursos expressivos. Eu preciso saber, tá certo? Qual foi o recurso primário? Foi ambiguidade? Ok. A ambiguidade gerou o quê? Pode gerar uma ironia, não é? O recurso primário, Jones, foi polissemia. Mas a polissemia gerou também a ironia. Mas eu preciso saber qual foi o recurso primário e a partir dele saber quais os outros que surgiram. Então fiquem muito ligados, tá? Isso aqui cai muito na parte de interpretação e compreensão de texto e nos encontramos na próxima aula. Abraço e até mais.